Olá, querido amigo deste canal, como estás? Como te encontras? Pois bem, eu espero que te encontres bem, preparado para hoje, mais uma vez, podermos refletir na palavra do nosso bom Deus. Amigo, eu sei que têm sido tempos difíceis, que temos atravessado no mundo inteiro com a guerra, temos atravessado momentos de grande preocupação quando ligamos as nossas TVs. É pandemia, é guerra sobre guerra, nada disto já a própria Bíblia não nos teria avisado. No entanto, devemos estar firmes e diligentemente com o coração contrito para poder auxiliar naquilo que pudermos, fazendo aquilo que o Senhor nos orientar a fazer. Querido amigo, mantenha-te firme. Nestes momentos da história da Terra, provavelmente necessitaremos de ser provados e revestirmos-nos do poder de Deus para conseguir enfrentar todas as tribulações que por aí possam vir. Não vale a pena estarmos para aí a dizer que vai haver paz e segurança, quando isso não é o que a Bíblia nos promete. Mas promete-nos paz e segurança em meio às tribulações. Fugir delas não será possível, mas dentro delas ter essa paz, muito provavelmente, com toda a certeza, Ele te poderá dar. Amigo, vamos então tomar uma palavra de oração? Bom Pai que estás no céu, muito obrigado por mais uma manhã de vida e saúde que nos concedes. Obrigado também porque Tu és um Deus de amor e nos amas. Obrigado pela reflexão que hoje nos trazes, que nos levará a refletir um pouco mais sobre o Teu caráter de amor para connosco. Queremos realmente encontrar-nos contigo. E quando olharmos nas nuvens do céu e virmos Jesus, o Teu Filho dos céus, voltar, poder dizer: este é o Deus em quem aguardávamos. Ó Pai, dá-nos essa capacidade de entendimento vinda de Ti. E é o que eu Te rogo e suplico hoje, não pelos meus méritos, mas apenas pelos de Jesus. Amém. Querido amigo, então aqui hoje encontramos-nos com o tema: a incapacidade do homem para salvar-se ou para se salvar. Que fantástico! É mesmo impossível o homem salvar-se? Vamos tentar entrar um pouco nas questões do português. Claro, é possível o homem salvar-se a si próprio? Ora, o homem estando numa condição difícil, imaginemos, um exemplo clássico que costumam dar, um homem a afogar-se no meio do oceano. Ele tem capacidade por si próprio de se salvar? Bem, com a sua capacidade humana, provavelmente teria de nadar quilómetros até chegar a uma costa. Ou então, de esperar por um resgate. Há essas duas opções. No mar que é cheio de tribulações, no mar que tem ondas, no mar que tem montes de quilómetros até chegar a uma costa, a uma ilha, é muito difícil com a capacidade do homem não perder a respiração ou não engolir uns golos de água sem sofrer danos, ou mesmo continuar nadando sem se cansar. Por si próprio, pela sua capacidade humana, isso seria impossível. Então, qual será a solução? Vamos para a opção B, o resgate. Imaginemos agora que vem um resgate, um helicóptero por cima, ou então um bote salva-vidas. Alguém nos joga a mão com esse bote, ou então uma corda que cai de um helicóptero para nós assegurarmos. Isso seria um resgate numa situação impossível de ser vivida. E esta é a nossa situação. Estamos no mar da vida e quando nós pensamos que vamos nos salvar, então estamos super incapacitados. Precisamos de pegar esta corda que vem do alto. Então, o texto de hoje está em Gálatas, no capítulo 2, no capítulo 16, que nos diz: sabendo que o homem não é justificado pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo e que a nossa justificação vem pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Quanto pela prática da lei, nenhuma carne será justificada. Que texto fantástico! Ora, pela obediência e prática da lei, a carne é salva? Não, jamais. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Este texto teria de ser compreendido, mas não é por eu ler e dizer assim:
Vou fazer porque eu quero me salvar, então eu vou fazer tudo o que está aqui. Mas no meu coração eu não sinto alegria de o fazer. E por isso mesmo eu preciso de um encontro com o Pai do céu. Sabem? Isto foi aquilo que o povo de Israel fez durante muito tempo, quando em Êxodo, no capítulo 19, nós vemos o próprio Deus falando com o povo, dizendo que tudo aquilo que eu vos disser, tudo aquilo que eu vos orientar a fazer, se vocês ouvirem a minha voz, por outras palavras, vocês façam. E vão ser justificados por isso. Eu vos amo. Vocês compreendem estas minhas palavras? Mas o povo rapidamente se corrompia. Não entendia que era necessário confiar no poder do Senhor, que era necessário confiar na sua palavra. Então os homens apenas se atinham àquilo que era estatuto, que era juízo. Então, rapidamente falhou. Moisés então teve de subir ao Monte Sinai e trazer aquelas tábuas para que eles compreendessem. Agora através de uma lei explícita, escrita, porque sem isso seria muito complicado para este povo. Eles precisavam de ter nas suas testeiras aquela lei e estar constantemente em observação para não errar, porque eles não compreendiam se eles queriam uma lei, olho por olho, dente por dente. Então eles tinham de ter uma lei que os condenasse se falhassem, e se acertassem continuariam vivos, que estes eram os estatutos. Mas não era este de todo o propósito de Deus. Mas para um povo rebelde parecia ser a única solução para eles conseguirem entender. Mas a Bíblia é clara quando nos afirma mais tarde, e por isso eles compreenderam que não eram capazes de guardar a lei, e por isso neste tempo poucas carnes se salvaram, apenas aquelas que compreenderam que só por um intermédio de um Salvador, de alguém que fizesse esse trabalho justificador por eles, era possível esta fé, não é? No livro de Patriarcas e Profetas ainda nos diz que o novo concerto foi estabelecido com melhores promessas. Promessas que agora seriam possíveis de serem cumpridas. Promessas do perdão dos pecados e da graça de Deus para renovar o coração e levá-lo à harmonia com os princípios da lei de Deus. Assim sim, quando o coração está perdoado, é um coração que compreende que magoou, que feriu o coração de Deus. E quando eu compreendo que eu feri o coração de Deus, eu não quero voltar a ferir o coração de Deus. Porque eu o amo. Eu tomo uma decisão racional e emocional também, baseada no amor de que Deus tem para comigo, que eu não o quero voltar a maltratar. Quem gosta de maltratar o seu irmão, vocês têm irmãos em casa, ou pais, ou esposa, namorado, namorada, esposa, vocês gostam de o ver feliz, certo? Mas vamos fazer uma comparação melhor, um pai por um filho, que é o que nós somos para com Deus. Deus connosco, Ele nos dá certas diretrizes, Ele nos dá conselhos. Agora, sendo vocês pais, coloquem-se no lugar de um pai. Quando vocês dão uma diretriz a um filho vosso, uma ordem, um conselho, vocês o odeiam? Ou vocês querem o melhor para ele porque sabem que lhe vai dar vida, que lhe vai dar alegria, que vai ser o melhor para ele? É desta forma que Deus tem agido connosco. Então, querido amigo, nunca te esqueças que quando Deus te quer ensinar algo, não sejas tão refutivo em relação àquilo que Ele te está a dizer. Porque aquilo que Ele te está a dizer é vida para ti. E vida em abundância. Então, qual é o único método que nós podemos então ser salvos? Não é salvando-nos a nós próprios, mas pelo poder da fé. A fé é querer que o Senhor nos ama. E ao querermos que Ele nos ama, nós temos fé que aquilo que Ele diz é verdadeiro. A Bíblia diz ainda que a sua palavra não voltará para Ele vazia. Sabem? Ou seja, a sua palavra é verdadeira. Podem testá-la. Ela não voltará vazia nas suas promessas, nem nas suas condenações. São promessas. Reparem, ouçam. O único meio de salvação, olhem frases, o único meio de salvação, escrito em 1982 pela pena inspirada da irmã White, na revista Sinais dos Tempos de 5 de setembro. O único meio de salvação
é provido sob o concerto abraâmico. Qual foi o concerto abraâmico? Viver pela fé. O justo viverá pela fé. O concerto em que Deus fala com ele e ele confia plenamente nas palavras do Pai. Porque ele vivia com Deus, ele tinha uma relação com o seu Pai. E então, ele leva o seu próprio filho, filho da promessa, para sacrifício. Ele lhe pergunta, mas onde está o sacrifício? Deus proverá. Responde Abraão. E vão juntos até ao local do sacrifício. O filho da promessa que o próprio Deus lhe deu é o filho que ele está disposto a sacrificar, porque o próprio Deus lhe ordenou. Quanto mais não deveria ser a nossa fé desta forma? O Senhor nos tem ordenado, o Senhor nos tem falado, o Senhor tem conversado connosco. Então nós devemos fazê-lo pela fé. Não devemos questionar nem colocar um ponto, uma vírgula, porque talvez nós achamos que a nossa forma de fazer é bem melhor do que aquela que Deus nos instruiu a fazer. Amigos, esqueçam o eu. Não vale nada comparado com as bênçãos do céu. Quando confiamos plenamente em Deus, quando descansamos nos méritos de Jesus como um Salvador que perdoa pecados, recebemos todo o auxílio que carecemos. The Review and Herald, 15 de abril de 1884. Acheguemos-nos, pois, a Deus, limpando-nos, não por nós, mas pedindo que Deus nos limpe, que Deus limpe o nosso coração. Nós ficamos então livres, com uma via aberta para o céu, enviar as suas bênçãos para os seus filhos. E então Ele poderá falar connosco com este canal de comunicação agora liberto, nós ouvindo a sua voz com muito maior facilidade, porque sabem, Isaías, é claro, quando diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E então agora, numa condição de limpos, poder ouvir a voz do Senhor e obedecer pela fé. Não obedecer porque está escrito e eu quero me salvar, mas fé e obras. Não obras da lei, mas obras da fé. É bem diferente. Espero que tenham conseguido compreender este conceito, que é muito importante para a nossa vida com Deus. Se nós compreendermos este princípio, que é a fé que nos tem de mover, pelo poder da palavra do Senhor e da confiança, principalmente da relação que nós encontramos com Jesus, então, aí sim, eu não posso dizer, seria presunçoso, mas estarei no caminho certo para dizer como Paulo, agora sei que não vivo a vida que eu vivo agora na carne, não a vivo mais eu. Ele conseguiu sepultar o eu todos os dias, mas ele continua dizendo, mas vivo na fé do Filho do Homem, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Chamar Cristo para a minha vida, e então a obediência à lei, a fé, me levará à salvação. Querido amigo, tenha o resto de um bom dia. Um grande abraço. Vamos só orar? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor por nós. Obrigado por termos ouvido e por termos aprendido com esta mensagem de hoje. O homem não tem capacidade nenhuma para salvar, mas apenas mediante a fé o é possível. Oh, que Deus ajuda-nos a ouvir a tua voz, para que então sejamos felizes, obedecendo à tua voz, porque confiamos e porque nos relacionamos contigo. Quero-te pedir que abençoes cada pessoa que está aqui a ouvir, que seja imensamente abençoada com o meu Deus, que é o seu Deus. Apenas há um Deus verdadeiro e nós queremos confiar e ouvir a tua voz, para então andarmos felizes e na tua presença. Que a tua presença na nossa vida seja o motivo mais feliz da nossa alegria. Ó bom Deus, abençoa-nos neste dia e protege-nos. Ajuda-nos a viver esta fé abraâmica, de viver pela fé do que a tua voz nos disser. É o que eu te peço e agradeço no dia de hoje, no santo nome de Jesus. Amém. Agora me despeço então,
Até amanhã, querido amigo. Olá, querido amigo. Como vem hoje, não tenho nem viola, nem ukulele, aquele cavaquinho mais pequeno. Então, como é que eu vou fazer para cantar? Tenho uma voz que Deus me deu e vou tentar cantar este louvor desta forma. Acham que conseguem acompanhar sem se tornar aborrecido? Está em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37, 38 e 39. Vamos acompanhar? Porque mais um pouco de tempo e aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creram para a salvação da alma. Hebreus 10, 37, 38 e 39. Querido amigo, que este louvor te possa acompanhar durante todo o dia. Até amanhã.